antes de iniciar a atividade, nós precisamos fazer, sempre fazemos isso, né, o nosso agradecimento enorme a tantas pessoas que colaboram para que as atividades ocorram, né? Então, a Beatriz, aluna do curso de pedagogia, muito obrigado, ela cria arte, ela prepara, ela organiza toda a atividade, a Miriam, que também trabalha conosco, aluna do programa de pós-graduação, né? E ao quadro de funcionários do Departamento de Educação, assim, Informação e Comunicação, DEDIC, né? A Rejane, Mara, Escarso, a Rita Ribeiro, enfim, nós agradecemos a todas e todos. E a minha tarefa aqui hoje é acompanhar o chat, que vou registrando os comentários, as perguntas, que vou passar à professora Raquel, logo após terminar a sua fala, né? Então, eu vou agradecer enormemente a professora Raquel Santos, que além de pesquisadora do tema de juventude, tem uma história de militância, de trabalho, né? Participou de um programa importantíssimo da ação educativa, Instituto Vladimir Herzog, hoje é pesquisadora no Instituto Unibanco. Muito obrigada por estar conosco. Raquel, super obrigada, querida. Obrigada, Thais. Que bom, que bom. Bom, primeiro eu quero agradecer o professor Elmir, né? Acho que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de fazer um agradecimento público para o Elmir, que é uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos. Todo mundo, tanto a Thais quanto o Elmir falaram que eu já fiz muita coisa, que eu tenho uma longa carreira, eu tenho 40 anos, né? E conheci o Elmir quando eu tinha 19, né? Na condição de bolsista de iniciação científica, de 19 para 20 anos. E aí essa minha trajetória acadêmica e meu interesse pela juventude, pelas pesquisas de juventude, tem a ver com essa pessoa maravilhosa que o Elmir né? Eu conheci o Elmir, ele ainda estava fazendo o doutorado dele e já era uma pessoa encantadora, um pesquisador maravilhoso. Eu era aquelas que ficavam separando os textos para os professores pesquisarem, organizava a base de dados, né? E participava das reuniões e ficava encantada com o nível de debate e discussão desses profissionais. Então, para mim, é quase emocionante estar aqui numa outra condição, que é não de estar ouvindo o mestre, mas de compartilhar um pouquinho aquilo que eu fui produzindo na minha pesquisa, né? Então, primeiro, agradecer ao MI, segundo, a Universidade de São Paulo e de Ribeirão Preto por me convidar a compartilhar um pouco do conhecimento que foi produzido na minha tese. Para isso que tese é produzida, né? Não é para ficar na estante da biblioteca, da faculdade. Então, acho que eu tenho, na medida do possível, topado conversar com as pessoas sobre a tese, tentado produzir artigo, tentado produzir textos curtos, textos acessíveis, textos mais complexos, e estabelecer diálogo, porque acho que uma das coisas que eu mais observei durante a minha pesquisa foi uma vontade muito grande dos jovens com quem eu dialoguei em contar suas histórias e, na minha percepção, com uma certa esperança de que a produção científica e o conhecimento científico servisse para ajudá-los de alguma forma, como uma maneira de dar eco para suas angústias e para suas demandas. Então, essa é uma tarefa que eu carrego um pouco assim comigo, né? De fazer uma sociologia não só para a sociologia, mas uma sociologia para os indivíduos dos quais a gente quer tratar, abordar, significar, né? Tentar entender o mundo e mudar esse mundo. Bom, dito isso, eu espero que todos vocês estejam bem, com saúde, podendo se cuidar, né? E resistindo, porque a gente tem muitas razões e muitos problemas para se sentir carregando uma bigorna nas costas nesse momento, né?
Não está fácil, mas eu espero que, apesar dos problemas e dos desafios que a gente está enfrentando aqui hoje, que a gente possa estar bem e que todo mundo que está à nossa volta esteja com saúde, né? É o que eu desejo para todo mundo. Enfim, eu tentei organizar aqui, como eu me disse, é um excerto da minha tese, é uma parte da minha tese, mas é um trecho que, na conversa com a Elmira, a gente considerou que poderia reverberar aí na experiência e na trajetória de vocês e que talvez a interlocução e o debate fosse animador, né? Então, só para começar, né? Eu sou da área da sociologia da educação e o material, o referencial, né, as referências teóricas com as quais eu dialogo vêm da sociologia e da sociologia da educação, né? E nesse campo, na sociologia da educação e na sociologia, a ideia de juventude, né, ela vem sendo tratada como, de maneira geral, como uma fase da vida que fica entre a infância e a adultez, né? Um entre dois, né? Entre a infância, que historicamente caracterizada ou reconhecida como um momento de heteronomia, né? De uma heteronomia subjetiva e emocional, né? E de uma dependência financeira, política e social em relação aos adultos, né? E aí, quando a gente olha para a outra ponta, né? Então, se de um lado tem a infância, que é um período de dependência e de heteronomia, na outra ponta você tem uma imagem, né? Uma representação social de um outro período que seria a adulteza, né? Período aí sim de autonomia e de independência, né? E a juventude estaria nesse entre dois, sendo sempre muito, sempre não, mas muito fortemente vinculada na literatura como um momento de passagem, de transição entre esse lugar de heteronomia e dependência para um lugar de autonomia e independência, né? Mas a sociologia da educação, a sociologia da educação também marcam, né, reconhecem que as fases da vida, e aí a própria infância, a própria adultez e a juventude, elas são, na verdade, construções históricas, né? Então, essas fases da vida, tal qual a gente conhece hoje, elas não são um dado perene na história, eles são resultados de um processo longo de construção social e de construção histórica que foi dando sentido para elas tal qual a gente conhece hoje, né? E de maneira que se a gente hoje consegue dizer, né, construir uma série de atributos para quando a gente está falando da infância, né? Ou de sentidos de quando a gente está falando de infância, ou de juventude, ou de adultez, nem sempre foi assim, né? Isso é um dado histórico, é um dado cultural, é um dado social, né? Então, essa é uma primeira dimensão que é importante da gente pensar quando a gente está pensando em juventude. A segunda dimensão é que essa ideia, né, de que a juventude é um entre dois, entre autonomia, entre heteronomia e dependência para uma situação de autonomia e de independência, né, está muito marcado por um processo de organização das sociedades modernas, em que você, em um determinado momento, suspendeu uma parcela da população de uma experiência de vida, né, de um determinado campo de
ação e de experimentação, tirou ela desse universo de ação e de experimentação e colocou ela em suspensão, né? Inicialmente isso foi dado para as crianças, né? E daí a construção social da noção de infância, e mais tardiamente para os mais velhos, né? Para os jovens, que passam a ficar suspensos em que lugar, né? Na escola, né? Então, eles são retirados desse mundo adulto, das responsabilidades do mundo adulto, e passam a frequentar a escola, né? E aí tem uma contribuição bastante importante da literatura brasileira, mas da literatura latino-americana, em especial, em diálogo com a literatura europeia, que vai apontar peraí, né? Mais ou menos assim, né? Por quê? Porque essa ideia de que, bom, você ter um grupo, né? Que dadas as suas condições, que você pode retirar da vida, pode suspender da vida adulta, um grupo real, né? Isso pode ser verdadeiro para determinados grupos sociais, dependendo da classe, de onde eles são, né? Mas, sobretudo, para quem isso é para quem tem a possibilidade de estar em moratória, né? Quem é que vive suspenso da vida, né? Tem uma parcela da população para quem essa experiência de suspensão e de moratória não é dada. Então, a primeira coisa a segunda coisa que é importante marcar na literatura da sociologia da juventude é de que, se de fato a juventude foi construída, é resultado de uma construção social, na prática ela é experimentada pelos sujeitos concretamente de maneiras muito heterogêneas, muito diversas. Por quê? Porque nem todo mundo vive a juventude como moratória, assim como nem todo mundo vive a infância como moratória, nem todo mundo vive está na escola, por exemplo, né? Então, para alguns jovens, para algumas crianças, a infância ou a juventude pode ser vivida como suspensão da vida adulta, mas para alguns jovens e para algumas crianças, inclusive, a infância e a juventude é vivida como um tempo de inserção e de ação, né? De trabalho, de contato muito forte com aquilo que a gente tende a associar com a vida adulta, né? Então, essa é uma segunda questão aí que está presente na literatura, na sociologia da juventude e da educação. E a terceira coisa que acho que também é importante para a gente pensar a juventude diz respeito a esses dois extremos a partir do qual a categoria, a noção de juventude foi construída, em especial ao extremo diverso, ao extremo adulto, né? Como eu disse logo no começo, a ideia da juventude, ela aparece para marcar uma transição, né? Para uma condição de autonomia e de independência. E tem toda uma literatura hoje, mais recente, em especial, que vai chamar atenção para como é que, por detrás disso, né, por detrás dessa representação que bota a infância num polo e a adulteza no outro, existe uma ideia de que o período adulto, o ser adulto, é um momento de permanência, né? Que só, bom, você se torna adulto e aí acabou a sua história, né? Agora você é independente, autônomo, e aí a vida só muda quando você envelhece, porque aí vem a decadência, né? Até você morrer. Mas que tem um momento que a gente chama de adultez, em que há uma expectativa de que certas coisas sejam conquistadas e
perenes, né, estáveis, né, duráveis no tempo, né, que é um momento de uma certa consagração. E aí tem toda uma literatura que vai desconstruir e falar assim, poxa, mas olha só, é isso mesmo, né? E é isso mesmo nesse contexto em que, por exemplo, você diz, bom, a adultez é um período de dependência, independência financeira. Mas o que é falar sobre independência financeira num quadro em que você não tem estabilidade profissional, em que você não mais entra numa empresa com 18, 19, 20 anos e fica nela até se aposentar, né? O que é você pensar em estabilidade emocional ou subjetiva num cenário em que há uma instabilidade das relações e uma constante reconfiguração das relações românticas, das relações amorosas, das relações familiares, né? Em que as famílias se reconfiguram, se recompõem. O que é uma independência num contexto em que você sai da casa dos pais, enquanto você tem trabalho, mora fora, casa, mas aí você se separa, perde o trabalho, volta a morar na casa dos pais. Então, a própria noção de juventude como uma transição para um momento estável tem sido problematizada nessa literatura, também em função de um questionamento do que é ser adulto, né? De que não só de que a gente talvez tenha que pensar a juventude como uma transição, mas também pensar que o que a gente considera como adulto hoje está em transição, né? Não é mais aquilo que um dia lá na modernidade a gente consagrou como adulteza. Apesar dessa bagunça toda, né, a literatura, a sociologia da juventude, ela tem reiterado, né, a fecundidade da gente tentar compreender os jovens como uma janela importante para perceber as mudanças e os processos de transição da vida social, né? E essa é a minha entrada nos estudos sobre juventude. Então, o Elmir está falando essa coisa meio relato, meio experiência pessoal e pesquisa. Meu interesse pelos jovens, né, sempre teve muito permeado por essa ideia que vem do Alberto Melucci, né, de tomar os jovens como ponta de um iceberg, né, que de alguma forma revelam para a gente as contradições e as confusões e os nós que uma sociedade enfrenta, né? Isso porque eles, primeiro, porque eles estão mais à margem, né? Porque eles estão no desafio de entrar, de tomar, de se inserir no mundo, né? De estar no mundo, mas também porque eles nascem num mundo novo, cujas categorias de análise eles ajudam a construir, né? Então, meu interesse em estudar o jovem está menos nessa dimensão de entender a fase da vida, a transição para a vida adulta, e muito mais em função do fato de que me parece que esse sujeito, quando você se depara com ele, pode desvelar todas as contradições, ou parte das contradições, que uma sociedade em mudança é capaz de desvelar, porque ele está no limite, né, está nas bordas, nas franjas, tentando se integrar, e aí, nesse processo de inserção, de integração social, ele está lidando com todas as fronteiras que são necessárias para transpor, para se integrar nesse mundo.
Enfim, eu vou falando, depois no final, se vocês não entenderam nada, vocês me perguntam. Então, é daí que vem meu interesse por estudar os jovens, né? Minha pesquisa sobre masculinidade, por exemplo, tinha a ver, eu fui problematizar essa coisa dos jovens da periferia circulando, né? Jovens negros da periferia, cujos marcadores de pertencimento étnico-racial, de classe, de local de moradia na cidade, como é que circular pelos espaços e pelo território num momento de viração, de mudança, em que estão procurando trabalho, saindo do estudo, como é que eles lidavam com a identidade étnica e com a identidade, né, com a identidade racial e com a identidade de gênero. E no doutorado isso ficou muito mais presente, porque eu fiquei trabalhando durante muito tempo com jovens do ensino médio, né? Com jovens estudantes do ensino médio, mais especificamente com jovens do terceiro ano do ensino médio, né? E comecei a observar comecei a formular a hipótese, né? E trabalhar com alguns dados que iam reiterando isso, de que os 18 anos eram um momento emblemático para os jovens e cada vez mais emblemáticos de um processo de mudança. Por quê? Porque, em primeiro lugar, é um momento que a gente conquista a maioridade legal, né? Então, eu tinha achava que isso podia ser, por exemplo, significativo para mudanças nas relações familiares, sobretudo no estado de São Paulo e mais ainda na cidade de São Paulo. Os 18 anos têm se consagrado para os jovens como o momento em que eles terminam a educação básica, né? Então, para vocês terem uma ideia, na época em que eu fiz a pesquisa, era 86% dos jovens de 18 a 24 anos na cidade de São Paulo têm ensino médio completo. Então, significa que as políticas de correção de fluxo, né? Na década de 90, 40% dos jovens de 18 a 24 anos tinham ensino médio. Então, terminar no ensino médio na década de 90 era excepcional, né? De cada 10, 4 terminavam o ensino médio. Hoje, para cada 10 jovens, 8 têm o ensino médio completo. E, cada vez mais, as políticas de correção de fluxo foram fazendo com que esse momento, né, de término da educação básica coincidisse com a chegada da maioridade legal. E as pesquisas, os indicadores socioeconômicos e ocupacionais da população no estado de São Paulo assinalavam para mim que os 18 anos também era um momento de inserção dos jovens no mundo do trabalho. Como vocês sabem ou já leram, né, acho que o professor Elmir já compartilhou com vocês, a história do Brasil é marcada por uma história do trabalho infantil, né? E desde a década de 90, esses indicadores vêm mostrando um processo de postergação da inserção dos jovens no mundo do trabalho, que se acentuou muito no período entre 2010 e 2014, inclusive nas camadas mais pobres, porque houve um aumento de renda, né, da população em 2010 e 2014, e mesmo para as famílias mais pobres, chefiadas para as mulheres, o que os estudos estavam indicando era que, podendo segurar os filhos mais tempo nas escolas, essas famílias estavam segurando seus filhos na escola, e cada vez mais considerando que até terminar a escola, até terminar o ensino médio, seus filhos poderiam só estudar, se dedicar apenas aos estudos. O que não significa fazer um bico aqui, um trabalho ali, mas que os 18 anos era um momento em que eles buscavam mais intensamente uma inserção no mundo do trabalho, e essa transição entre educação e trabalho acontecia. E aí,
eu fui, né, organizando essas ideias na cabeça e construí essa pesquisa que o Elmir anunciou durante a minha apresentação, que é uma pesquisa que se perguntou sobre o que acontece com os jovens depois que eles terminam a educação básica, né? E depois da escola, quais são os desafios que eles enfrentam. A ideia de desafio está muito informada por um autor com o qual eu tenho trabalhado, que é o Danilo Martuccelli, que é um sociólogo franco-peruano, que eu super recomendo que as pessoas leiam. Para quem as pessoas, né, todos nós estamos confrontados a provações, né? Ele usa a noção de épreuve em francês, que a tradução literal é provação, e eu uso como desafio, e é no enfrentamento desses desafios que são estruturalmente fabricados, historicamente dados, que a gente vai se individuando, que a gente vai se construindo como indivíduo, né? O Danilo trabalha com uma ideia de que cada vez mais, quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente percebe que as pessoas têm experiências e trajetórias muito singulares, mesmo quando elas vêm de uma mesma classe social, quando elas fazem parte, pertencem a agrupamentos muito semelhantes, você observa e consegue reconhecer uma heterogeneidade muito grande, né? Uma diversidade e desigualdades grandes, mesmo dentro de grupos relativamente semelhantes. Óbvio, só nos dois extremos a coisa parece ser menos heterogênea, mas assim, no meio, né, a maior parte da população, das camadas populares, por exemplo, quando você olha, você vê uma grande heterogeneidade e, para entender essa heterogeneidade, seria importante, para entender como essa heterogeneidade é fabricada, você teria que olhar para os desafios, porque é nesses desafios estruturais e históricos que vai se fabricando, a maneira como os indivíduos enfrentam esses desafios é que vai fabricando essas diferenças, né? No processo. É no processo que se fabrica a diferença e a desigualdade. E aí eu fui atrás desses jovens e me deparei com 3 desafios, né, que eu problematizo na minha tese. Tem um quarto que eu estou produzindo um artigo, mas 3 eu me dedico na tese. Um desafio, eu nomeio como imperativo de continuar estudando, né? O segundo desafio, eu nomeio como entre o trabalho que se tem e o trabalho que se quer, né? E o terceiro desafio tem a ver com a emancipação na família, né? Como é que você conquista a autonomia da sua família sem perder o amor dela, né? Então, esses são os 3 desafios. E para o dia de hoje eu escolhi falar rapidamente sobre o primeiro, né? Que é o desafio de dar prosseguimento aos estudos. Eu trabalhei com 40 entrevistas de jovens de 4 escolas da periferia da Zona Leste de São Paulo. Esses jovens eram estudantes de escolas de periferia, de escolas públicas e de escolas que eram heterogêneas entre si. Então, do ponto de vista do posicionamento num quase mercado escolar. Então, eu tinha jovens que eram egressos de escolas de escolas técnicas de tempo integral, por exemplo, né, integrado ao ensino técnico. Eu tinha estudantes de escolas da boa escola pública da região, né, que é uma escola que não é técnica, que não tem cursinho, vestibulinho para entrar, mas que é reconhecida como uma escola boa. Tinha uma escola que as pessoas reconheciam como a escola que
que tinha ordem, que ninguém falava muito bem da escola por conta da disciplina, do aprendizado, mas sobretudo porque ela era organizadinha, e uma escola que não era uma escola que não tinha uma boa reputação no bairro. Então, eu trabalhei com esse universo heterogêneo, com um sorteio de jovens diferentes, que eu fui escolhendo pela heterogeneidade. Eu trabalhei com os cadastros deles, né? Tentei criar uma amostra bastante heterogênea, e aí entrevistei esses 40 jovens e me deparei com a seguinte questão. Alguns jovens terminaram o ensino médio com o sonho de entrar no ensino superior. Outros jovens saíram do ensino médio falando, eu nunca mais boto meu pé na escola, né? Mas passado um tempo, tanto o jovem de uma ponta quanto da outra ponta estavam se deparando com o desafio de dar continuidade aos estudos. E por quê? Né? Porque a continuidade dos estudos para esses jovens segue sendo, para muitos deles, um caminho de construção de um itinerário socioocupacional menos precarizado e de construção de uma trajetória de uma certa mobilidade profissional. Então, muitos jovens ainda acreditam e creem no acesso ao ensino superior como um caminho de mobilidade socioocupacional, de ser alguém na vida, ou de pelo menos ter um trabalho mais conectado com seus interesses, mais conectados com com as suas expectativas socioocupacionais, com desejos, com a militância, inclusive. Mas mesmo para jovens que não tinham esse desejo, não tinham essa expectativa, retomar os estudos era um desafio para eles, porque para esses jovens eles se viam obrigados a retomar os estudos, constrangidos a retomar os estudos, muito em função de uma análise, de uma percepção de que você não tem alternativa, de que o ensino médio, o diploma do ensino médio já não é mais, para o caso dos jovens de São Paulo, um marcador de diferenciação na disputa por qualquer trabalho, né? Então, de maneira geral, esses jovens tinham experimentado experiências de longa duração de desemprego, ou estavam desempregados e se viam naquele momento constrangidos a voltar a trabalhar, né? A voltar a estudar. E aí, para esses jovens, então, apesar dos caminhos, né, apesar do fato de que você tinha jovens que sempre, né, quer dizer, terminaram a educação básica querendo entrar no ensino superior, muito animados para fazer o ensino superior, e outros jovens que não queriam, independentemente do como eles terminaram a educação básica, passava algum tempo desde que eles terminaram a educação básica, voltar para os bancos escolares era um projeto, quer porque era por meio dessa experiência que eles aspiravam uma mobilidade, quer porque a educação básica era insuficiente, né? E aí, dentro desse subgrupo, e aí eu fecho mesmo. Elmira, eu não sei quanto tempo eu tenho, você... Por favor, Raquel, você tem mais uns 10, 15 minutos. Tá. E aí, eu dentro desse subgrupo, então, assim, um primeiro desafio desses jovens é voltar a estudar, né? E aí, num contexto em que o acesso à escolarização já não é mais um direito, em que você tem uma ampliação do ensino superior, mas você não tem uma democratização do acesso ao ensino superior, em que a maior parte da oferta
de vagas no ensino superior é privado, em que o ensino superior gratuito ou público requer a passagem por um exame de mérito acadêmico, né? Mesmo que você possa ser beneficiário de políticas de ação afirmativa ou de bolsas, né? Então, um nó para esses estudantes tem a ver com acesso, né? E isso muitas pesquisas no campo da sociologia, da juventude, da própria sociologia têm apontado, né? Mas um subgrupo de jovens que eu entrevistei, e era isso que eu queria trazer para a noite de hoje, né? Que eu queria trazer para o debate de hoje, diz respeito aos jovens que tinham acessado ao ensino superior e que compartilharam comigo que o desafio não acabava porque eles entravam no ensino superior. E, na verdade, o que acontecia é que eles se deparavam com um desafio que, às vezes, inclusive, os fazia se desmobilizar em relação à permanência, né? Então, rapidamente, eu vou passar aqui pelo relato de 23 jovens, desses 40, que estavam no ensino superior ou já tinham passado pelo ensino superior, né? E que me diziam o seguinte: Raquel, não é porque eu entrei no ensino superior que ficou facinha. Não, pelo contrário, eu estou me ferrando aqui para me manter na faculdade, né? E por que eles falavam, o que era o conteúdo dessas queixas em relação à permanência no ensino superior? A primeira dimensão do desafio de estar no ensino superior e de permanecer ao ensino superior diz respeito àquilo que eu chamo de integração, né? Então, os jovens discorriam sobre uma série de coisas que eles precisavam aprender a fazer para se integrar no espaço acadêmico, né? Isso significa aprender onde é a Secretaria de Pós-Graduação, qual a diferença entre a Secretaria de Pós-Graduação e a Secretaria de Assuntos de Bolsa ou de mensalidade atrasada, onde é que é a Xerox, como é que faz a Xerox, por que eu não, onde é a biblioteca, como é que eu faço a carteirinha da biblioteca, onde é que eu peço a carteirinha para entrar, onde é que eu cadastro a minha digital, onde é que onde fica como é que é a matrícula, qual é o jogo da matrícula, qual é o caminho para pedir o benefício do auxílio alimentação, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu entrevistei alguns jovens da UFABC que eles falavam sobre o caminho das pedras para você conseguir se matricular na disciplina. Porque se você não ficar atento a quem é o professor, quantas vagas tem, quando abriu, você fica sem vaga, você não consegue fazer a matrícula, você não, né? Então, o primeiro desafio que esses jovens trouxeram para mim diz respeito a essa dificuldade de integração à vida universitária, né? Ou a uma faculdade para aqueles que, né? Mas como é que você se situa neste lugar, né? Reconhece, né, se reconhece como parte daquela rotina, dos horários, né, de que professor você se matricula ou que professor você deixa para lá para fazer depois a inscrição. A outra dimensão do desafio dos jovens que eles trouxeram para mim nas entrevistas diz respeito àquilo que eu chamo de socialização, né? Então, alguns jovens, por exemplo, de maneira geral, eu
identifiquei 3 grupos de jovens que são jovens que conseguem ascender a universidades públicas, né, de cursos variados, mas de universidades públicas ou privadas, na condição de bolsistas do ProUni, de cursos de muito disputados, né, tipo arquitetura no Mackenzie, direito na PUC, engenharia na UFABC, geografia e história, ciências sociais na USP. Todos esses estudantes, por exemplo, compartilharam comigo que eles se percebiam como os melhores alunos da escola pública, né? Ou como alunos muito dedicados do cursinho, né? Mas que quando chegam no ensino superior, essa autoimagem ela é abalada por uma demanda de estudo acadêmico muito intensa, que faz com que eles não se percebam mais como os melhores alunos, né? Sobretudo em instituições em que tem uma grande competição acadêmica, né? A USP é bastante citada nesse campo. A outra coisa é que, nesse processo, muitos estudantes que se dedicaram muito para entrar, ou fizeram um grande investimento financeiro, ou fizeram viveram muitas privações para entrar no ensino superior, entram no ensino superior e se desencantam com o curso que estão fazendo ou com a experiência acadêmica universitária, não se sentem preparados para isso, né? Não se subjetivar, não se vê como um estudante do ensino superior. E essas são experiências muito difíceis, porque muitas vezes entrar no ensino superior é resultado de muito sacrifício. E como é que você abandona, né? Um quarto, né? Eu estou só compartilhando e depois a gente vai para o debate. Um quarto desafio que esses jovens compartilharam comigo é de que, bom, eu trabalhei com jovens que são das camadas populares, né? Quanto mais prestigiada e reconhecida, quanto maior o reconhecimento social e acadêmico da universidade e do curso que esses jovens realizam, mais eles compartilham comigo experiências em que os marcadores deles, né, os marcadores sociais, né, a cor, a roupa, o lugar, o caminho da roça que ele faz para pegar transporte, né, para chegar à universidade, reconhecido pelo outro ou identificado por ele mesmo como marcadores de desprestígio, né? Então, eles se veem muito constrangidos com o fato de lidarem com pessoas que fazem parte, são integrantes de outras camadas, né, de outras classes sociais, que são predominantemente brancos, que têm tipos de fruição de lazer e de cultura muito distintos deles, que moram em outros territórios da cidade, e do quanto é difícil lidar com isso, e, ao mesmo tempo, alguns jovens que compartilham experiências de e alguns jovens que compartilham experiências de discriminação, né? E no outro extremo, você tem jovens que frequentam universidades, instituições que são majoritariamente frequentados por jovens de camadas populares, né? E que falam assim, não, aqui a integração é todo mundo no mesmo lugar, né? Mas qual é o nó desse aqui é todo mundo do mesmo lugar? A sua rede de relações também é a mesma. E aí eles começam a perceber que, bom, se eu estou não basta eu ter só o diploma, né, para chegar onde eu quero chegar. Eu preciso também ter uma rede de relações heterogênea, porque
no mundo da universidade, a rede de relações também é importante. O professor com quem você faz iniciação científica, que te indica para um trabalho, o seu amigo, onde é que ele trabalha. Então, assim, tem jovens que estão em ambientes muito uniformes e veem essa uniformidade como um problema. E tem jovens que estão em ambientes muito heterogêneos e desiguais e veem isso também como um nó. E aí, para fechar, eu fico por aqui, porque eu já falei demais e falei sobre muita coisa. Para fechar, o último desafio dessa experiência universitária desses jovens é de que eles fazem parte de famílias que, muitas delas, né, não todas, mas muitas delas seguram a onda do distanciamento do trabalho até o término da educação básica, mas passado o término da educação básica, há uma expectativa de que esses jovens consigam dinheiro para se sustentar. E aí, muitos desses jovens conciliam estudo, trabalho e um deslocamento urbano entre casa, trabalho e espaço de estudo gigantesco, e um cansaço físico, mental, e nessa conciliação, um abandono da vida familiar e da sociabilidade com os amigos, né? Acho que é isso. Gente, desculpa, eu falei sobre muitas coisas e talvez, não sei se da maneira mais bem organizada, mas obrigada pela atenção. Raquel, professora, nós é que agradecemos muito. Eu já tenho aqui algumas questões para compartilhar com você, mas antes, e aí nós vamos seguir a sequência, né? Temos ainda 30 minutos para poder discutir, nossa atividade se encerra às 20h30, e aí a ideia é, eu compartilho com você as questões, passo para o Elmir, que também vai dialogar contigo. Mas antes queria dizer que fiquei muito interessada em ler teu trabalho, que ainda não tive a felicidade de conhecer, os teus 2 trabalhos, né, mestrado e doutorado, e essa questão dos desafios que você coloca sobre o ingresso na universidade e as diferentes perspectivas me provocou dois sentimentos. O primeiro que me fez retomar o meu ingresso na Universidade de São Paulo, né, moradora da divisa de São Bernardo com Diadema, um curso noturno de ônibus, esse estranhamento nesse ambiente heterogêneo, enfim, que permanece como uma memória, ainda que eu esteja integrada à universidade há 30 anos, praticamente, né. E a outra coisa que me ocorreu, e claro, porque não sou uma estudiosa do tema, mas pensando nos nossos estudantes, o quanto determinadas coisas para nós adultos, ou adultocêntricos, nos parecem tão óbvias em relação ao estar na universidade, né, e quanto é complexo. Eu, na verdade, tive uma dimensão mais precisa do grau de dificuldade. Quando você falou da UFABC, e foi isso, quando meu filho ingressou na UFABC, ele chorava porque ele não conseguia entender a dinâmica de matrícula. Depois eu chorei porque eu também não conseguia. Mas, de fato, a gente acaba distanciando dos estudantes, né, e na verdade, eu queria dizer assim, te ouvir me fez pensar o quanto precisamos ouvi-los e lê-los melhor, né? Mas eu vou formular aqui, vou reproduzir as perguntas para você. Olha, o Lucas Alexandre pergunta para você: gostaria de fazer 2 colocações. A primeira é sobre como pensar a juventude para além das perspectivas sociológicas consolidadas e buscar fazer o exercício de entendê-la a partir de seus sujeitos. Ele coloca entre aspas, do ponto de vista dos nativos, como diriam os antropólogos, pois os jovens e não jovens podem apresentar perspectivas muito ricas. Exemplo meu é que para alguns dos meus sujeitos de pesquisa, dizem que a juventude é antes de tudo uma atitude, e eu disseram antes de tudo que é uma atitude, eu achei genial. A segunda, seguindo nessa esteira, diz respeito a como você, a partir de sua pesquisa, se percebeu enquanto jovem e foi afetada pela teoria prática com a juventude. Como foram suas reflexõões sobre e quais problemáticas desenvolveu a partir disso? E aí ele te agradece. E a Iris Testalaf
Depois você me corrige, Iris. Também nossa aluna do programa de pós, agradece a sua participação, te saúda e segue. Gostaria de poder ouvir um pouco de você, se houver tempo, sobre a temática que você disse ter também observado, e aí entre aspas, né, ela reproduz tua fala, entre o trabalho o que se tem e entre o trabalho que se tem e o trabalho que se quer. Visto que no meu mestrado também trabalhei com estudantes de camadas populares de uma escola pública técnica federal e pude observar sobre os cursos de ensino superior que os jovens almejavam, o que os jovens almejavam e os cursos em que ingressaram. Então eu acabei fazendo uma pequena relação, só um pouquinho, uma pequena relação entre essas coisas e gostaria, se possível, de ouvir você ouvir um pouco mais sobre o seu trabalho. Uhum. Por enquanto são os 2 registros, eu passo para o Elmir, depois se você quiser eu te repito, recoloco. A professora Cristina Araújo, do curso de Pedagogia, também te pergunta aqui no chat, você tem algum dado sobre jovens com deficiência e suas expectativas? Elmir, eu fecho meu microfone agora, tá bem? E fecho a câmera. Ok, Daisy, ok. Raquel, Oi, você. eu? Sim, sim, por favor. Tá. Vou tentar organizar a fala aqui. Primeiro, eu queria comentar essa coisa da tese, assim, uma das coisas que me chamaram a atenção, eu não conheço a USP Ribeirão, né? Mas esses nós que os estudantes que estão no ensino superior foram me apontando, né, o desafio da integração, o desafio do aprender a estudar, né? Então, o que eu mais ouvi foi: eu preciso aprender de novo como é que era estudar. Eu achava que eu sabia estudar, né? E aí eu descobri que eu não sei estudar, né? Ou eu preciso me integrar, descobrir onde é que eu me viro, como é que eu resolvo a coisa da matrícula, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção é de como é que esse se virar é algo que os jovens precisam resolver, os estudantes, né? Precisam resolver entre eles mesmos, né? Não há uma política, ou as políticas são muito frágeis, né? Não estou falando que a UFABC não tem, mas assim, de maneira geral, as instituições em que esses jovens trabalham têm políticas muito frágeis de assistência estudantil. E se aproveitar dessas políticas de assistência estudantil é um recurso que o menino precisa se dotar, entendeu? Não é, a universidade não está aberta para ele. Ele é que precisa aprender onde é que estão os caminhos das pedras para se apropriar de certos recursos. Então, assim, por exemplo, eu entrevistei 2 meninos que estavam na USP Leste, né? Fazendo o mesmo curso. O menino da USP Leste, um dos meninos, tinha um professor do ensino médio que era ex-aluno da USP e que disse para ele que existia um negócio chamado COSEAS na USP e que, a partir do COSEAS, ele podia conseguir moradia, auxílio alimentação. Ele tinha bolsa livros. Ele conseguiu 6 meses de auxílio para compra de livros. E o outro, que tinha entrado no mesmo ano, no mesmo curso, não tinha nada disso, né? Então, assim, te vira malandro, né? Tem o benefício? Tem os recursos? Tem, mas ele precisa ter uma rede, estruturar os canais, né? A mesma coisa para conseguir a bolsa de iniciação científica. Você tem que ficar ligado, né? Não é a universidade não te apresenta o que ela é, né? Quando muito, e às vezes ela não só não te apresenta, como apavora. Então, alguns estudantes que eu entrevistei, dizia assim, eu não vou falar o nome do curso, mas isso é algo que não é alheio aos estudantes de graduação e pós-graduação, de que
experimentava situações em que o professor falava, o professor, né, responsável pela disciplina de graduação, dizia: então, vocês sabem que eu costumo aprovar só 10% dos alunos que estão matriculados nessa minha disciplina, né? Então, assim, não só não é acolhedora, como ela faz um movimento de expulsão, né, resista se for capaz, né? Então, acho que tem uma coisa para pensar aí em relação às instituições e às políticas de apoio, acolhida aos estudantes das camadas populares, né, que eu acho que as universidades ainda têm que fazer, e num cenário em que as universidades estão perdendo recurso é apavorante, né, em que as poucas conquistas estão sendo questionadas, então, mas isso causa sofrimento para os estudantes, né, e acho que é importante dizer. Então, Lucas, eu acho que, assim, em relação à sua pergunta, tem duas coisas que eu queria dizer. Quando eu fiz o meu mestrado, eu tinha 25 anos. E quando eu fiz o meu doutorado, eu tinha 36 anos. Foram duas experiências, né, pensando na relação com os nativos, né, foram duas experiências completamente diferentes e que eu problematizo na minha tese, na dissertação e na tese. Na dissertação, eu estava muito próxima da experiência geracional, né? E isso tinha potências e fragilidades, né? Quais eram as potências? Chegava uma hora que a conversa fluía muito facilmente, porque a gente comungava de uma certa experiência comum, né? Qual era a fragilidade? Eu tinha muita dificuldade de perguntar o que é isso, né? Então, assim, esse conhecer demais, né? Estar muito próxima do seu objeto, para mim foi um problema, né? Por outro lado, como eu trabalhei com meninos, né? Então, a pesquisa era sobre rapazes negros que tinham alguns a mesma idade que eu. O começo da entrevista era sempre uma tentativa, uma cantadinha, um flerte, até chegar numa experiência, tinha uma relação aí de pesquisa, de distanciamento que tinha que ser construída, né? No caso do doutorado, não. No caso do doutorado, tinha um distanciamento. Então, por exemplo, eu fui jovem nos anos 90 e na primeira década dos anos 2000, né? E para minha geração, que terminou o ensino médio nos anos 90, o horizonte de entrar no ensino superior não estava dado, né? Então, eu sou da geração em que fazer o ensino médio era muita coisa, né? Fazer o ensino médio, para minha geração e para as pessoas do lugar de onde eu vim, né, da Zona Leste de São Paulo, era excepcional, né? Assim, a gente falava, terminei os estudos, né? A perspectiva de entrar no ensino superior só aparecia porque só aparecia depois de uma inserção laboral. Então, a minha experiência da maior parte dos jovens que são das camadas populares e que têm a mesma faixa etária que eu, era de terminar o ensino médio, era trabalhar conciliando, estudar e trabalhar, né, desde muito cedo,
terminar os estudos, ir trabalhar e depois voltar para o ensino superior. E para esse universo que eu entrevistei, que são de jovens pobres, não está dado isso. O não continuar estudando, né, é muito mais uma perspectiva de quem teve uma relação muito ruim com a escola do que de alguém como eu, que sempre fui uma boa aluna, mas que não tinha como horizonte entrar no ensino superior, né? Isso para dizer que eu percebi que a minha experiência de doutorado foi: estou diante de uma nova geração de jovens, né? Então, a primeira coisa que eu teria para dizer para você é que não dá para a gente dizer que da maneira como me atrai, né, essa categoria, né? Ser jovem não dá para dizer que é só um estado de espírito. Eu estava lidando com sujeitos, né, que estavam me informando que para a geração de jovens deles, essa experiência se apresentava como uma experiência em que era imperativo continuar estudando, né? A minha experiência juvenil, e daí, né, falar, olha, ela não é ela é uma construção, né, que é dotada de sentido para o sujeito e para aqueles que estão em volta do sujeito, e é nessa relação que, né, nesse quadro, né, nessa configuração que se constrói a noção de juventude. Para a minha geração, era uma experiência que estava marcada pelo trabalho, e talvez depois para o retorno aos estudos, né? Acho que é importante dizer, eu só conheci um espaço acadêmico, eu só fui à Universidade de São Paulo por causa do trabalho, não porque eu queria conhecer a cidade universitária, nem sabia o que era isso, né? Então, assim, um achado da minha experiência de pesquisadora é de que na pesquisa de doutorado eu me deparei com uma geração de jovens diferentes e que identificava um conjunto de experiências, um conjunto de sentidos, um conjunto de significações que não era só o estado de espírito. Eles até podiam dizer isso. Então, eu entrevistei, por exemplo, jovens que diziam para mim: eu não me considero jovem, porque eu trabalho, porque eu estudo, porque eu não sei o quê. Mas aí eu dizia assim, por quê? Por quê? Porque ele está se relacionando com uma certa idealização que se tem dos jovens, né? Uma certa noção de que jovem é aquele que não trabalha, que não tem responsabilidade, que não estuda, que não sei o quê, que não sei o que lá, né? Mas ele também estava dizendo quais eram os conteúdos de ser jovem das camadas populares: trabalhar, estudar, né, não sei o quê. Não sei se te respondo. Iris, daria uma conversa outra falar sobre entre o trabalho que se tem e o trabalho que se quer, mas assim, eu adoro essa discussão. Pode me chamar outro dia para falar só sobre ela. Mas, assim, em linhas gerais, os jovens têm expectativas muito grandes no mercado de trabalho, de experiência profissional. Então, assim, um desejo muito grande de se realizar através do trabalho, de fazer um trabalho que seja significativo para si, que ele possa se desenvolver, que ele ganhe bem, né? Então, assim, que eu tenha um trabalho que eu possa me sustentar, que eu não passe pelas mesmas dificuldades que os meus pais, que eu seja respeitado, uma demanda muito forte de ser respeitado no espaço de trabalho, porque eles, e aí tem a ver com o trabalho que eles têm, porque eles se sentem muito desrespeitados nos espaços de trabalho, porque eles, de maneira geral, os primeiros postos de trabalho são postos de trabalho muito ruins e que estão muito distantes desse imaginário que eles têm sobre o trabalho que eles gostariam de ter, né? E aí eu faço uma discussão lá na minha tese do como é que esse sonho de um trabalho gratificante, bem remunerado e realizador, como é que ele é construído. Mas aí daria um trabalho... Não tenho dados sobre jovens com deficiência e suas expectativas. Eu acho que a gente ainda tem uma lacuna grande a ser investigada
E eu não tenho me dedicado a isso. Então, eu acho que tem de maneira geral, Elmira, eu acho que tem uma coisa que a maior parte dos jovens, eu entrevistei apenas um jovem que estava na fronteira entre abandonar e sair da experiência universitária, né? De maneira geral, esses jovens têm um compromisso muito grande com a permanência no ensino superior, né? E aí eu não estou falando do jovem, só do jovem que entra nas boas universidades, ou, né, nas universidades com maior prestígio acadêmico, ou o bom aluno. De maneira geral, todos eles, mesmo aqueles em que estudar parece menos desafiante do que pagar o curso, entendeu? O maior desafio é pagar o curso do que estudar. O que eu tenho para dizer é que tem um empenho muito grande desses jovens pobres de conquistar o diploma de ensino superior, né? E aí, o que minha pesquisa mostra é que a maneira, quer dizer, como eles... eu entrevistei, de novo, volto a dizer, eu entrevistei jovens que, do ponto de vista da renda, né, e da composição familiar, eram muito parecidos. Mas eles tinham suportes muito diferentes, recursos muito diferentes para transitar nesse campo do ensino superior, de modo que eu tinha jovens que entraram na USP, na UFABC, na Unesp, jovens que foram para outros estados estudar, na Universidade Federal de Santa Catarina, eu entrevistei uma menina, e eu tinha jovens que estudavam no que eles diziam que era a Unisquina, deixou a identidade cair, você está matriculado, você recebe uma cartinha dizendo, comunicamos a você que você foi matriculado. E aí, o que eu me deparei é que, sobretudo, esses jovens que têm menos recursos, né, cognitivos mesmo, informacional, né, são aqueles que estão à mercê das situações mais complexas e difíceis e que estão relacionadas à corrupção. Então, por exemplo, eu entrevistei 2 jovens que eles diziam que eles eram bolsistas. Eu sou bolsista. E bolsista de quê? Bolsista de onde? Eu não sei o que lá. E eles foram me contando durante a entrevista, e eu anotando as coisas, e depois, quando eu entrei no Google, né? Entrei no Google, era uma faculdade que estava sendo processada. Então, assim, eram 2 jovens que estavam sendo enganados, né? Então, eu acho assim, não sei se tem o curso que se quer e o curso que se tem. O que eu diria esses jovens estão muito empenhados em permanecer no ensino superior, com recursos muito desiguais. Eu acho que tem uma coisa que está lá antes do entrar, porque alguns jovens têm aspirações muito grandes. Então, eu entrevistei um jovem filho de uma mulher que trabalhava na feira da madrugada, excelente estudante tentando entrar em medicina, né, há 3 anos. Então, tem esse tempo de tentar, né, ele é um tempo que se esvai, né, então, assim, não dá para ficar, o tempo de tentativa é um tempinho muito curto, né, se você nesse tempo, você não consegue o que você quer, você tem que redirecionar os seus planos. E aí, esse redirecionar os seus planos, para alguns jovens, é feito com muita frustração, né? Mas nem sempre. Para esse, por exemplo, sim, né? Eu tirava
Ele conseguia tirar nota que botava ele na segunda fase de qualquer curso da USP, menos medicina. Então, deixava ele sempre próximo de qualquer curso, menos medicina. Então, no caso desse jovem, por exemplo, era muito sofrido, né? Por outro lado, tem sempre essa coisa que de ir moldando o desejo e adequando o desejo àquilo que é os possíveis. Então, assim, eu não consegui entrar no curso de arquitetura da USP, mas eu entrei no curso de arquitetura do Mackenzie. Eu queria fazer cinema na USP, mas eu fui fazer letras na USP, porque aí eu consigo estudar literatura e fazer algumas disciplinas, e eu faço um curso de teatro na Escola Paulista de não sei das quantas. Então, assim, os jovens vão mexendo no tabuleiro, às vezes abdicando abrindo parte dos seus anseios, das suas expectativas, às vezes mantendo elas, mas fazendo caminhos mais labirínticos, né? Como trabalhando com a ideia do José Machado Paz, né? Quer dizer, dos seus desejos, das suas expectativas, das suas aspirações, mas vão tentando construir caminhos mais labirínticos. E outros abrem mão disso e precisam reconstruir completamente esses anseios, essas expectativas. Geralmente, para esses é mais sofrido. As pessoas agradecem, colocam várias observações, se identificam com a tua fala. Eu vou ler aqui a Michele Daiane Brito da Silva, eu acho que faz um registro que sintetiza várias falas, né? Ela disse muito bem, parabéns, Raquel. Eu vim da escola pública, comecei a trabalhar bem cedo, e esse sentimento, aí ela põe entre aspas, de não pertencimento, foi e é bem frequente na minha vida acadêmica na USP. Né? E aí vários jovens registram, os estudantes registram aqui as dificuldades mesmo, inclusive são vividas até pelos próprios professores na organização de projetos que poderiam beneficiar os alunos com bolsas, enfim, né? A gente agradece muito. Raquel, parabéns, eu fiquei muito impressionada com os seus dados, sua pesquisa. Não, a minha pergunta é uma curiosidade, eu assim, acompanho bastante essa questão, e na África subsaariana, em geral, tem uma diferença de gênero, né? As meninas ficam mais na escola do que os meninos saem para trabalhar. Isso tem tido implicações bem interessantes com relação, porque a gente não presta atenção, né? Mas se a gente prestasse atenção, a participação de mulheres em governos da África Negra é muito grande, né, no legislativo e tudo mais. Então, eu queria saber se isso acontece também no Brasil, se as meninas são mais protegidas, no sentido de a família investir mais, ou não deu para perceber, assim? Uhum. Olha, na relação com a família, eu não percebi na minha pesquisa um maior investimento das famílias em relação à escolarização das meninas do que dos meninos. Mas isso tem a ver com a composição da minha pesquisa. Eu não... como isso não era, eu não tinha como parâmetro, por exemplo, a composição da família, tipo, por exemplo, é jovem e esse jovem tem que fazer parte de famílias em que tem irmão e irmã com idades mais ou menos parecidas, para eu conseguir observar nuances, né? Eu pesquisei o jovem e aí depois a família eu ia olhar, e aí eu não me deparei com famílias em que tivessem, por exemplo, irmãos com a mesma faixa etária, ou quando tinham, eram irmãos do mesmo sexo, sabe? Assim, então, não é algo que eu pudesse observar e dizer, olha, tem investimentos diferenciados. Esse não foi. Agora, o que é possível, e é o que eu estou tentando terminar um artigo falando sobre isso, há diferenças brutais do grupo que eu estudei, em relação à adesão dos meninos e das meninas da escola, né?
E aí não é só menino e menina, mas assim, sem que isso fosse intencional, eu me deparei com um grupo composto somente de meninos negros que saíram da escola dizendo: para cá eu nunca mais volto, né? E que se percebiam como sujeitos que não eram para estudar, né? E aí eu acho que, na minha pesquisa, pelo menos, o que eu observei é que isso tem mais a ver com a experiência escolar dele do que o investimento familiar, né? Eles construíram uma experiência escolar na qual eles não se integraram à escola, não se socializaram com conhecimento escolar e construíram uma subjetividade que foi estruturada fora da escola, né? Apesar da escola, não dentro da escola, né? E aí eu acho que a gente tem uma agenda de pesquisa que ainda está muito no quantitativo, né? Então a gente tem muitos dados falando sobre a exclusão dos jovens dos meninos e dos jovens negros do sistema educacional. A gente tem a Marília Carvalho, que é professora da Universidade de São Paulo, e que tem orientado muitos estudos de mestrado e de doutorado sobre o fracasso escolar dos meninos negros, mas a gente tem ainda poucos estudos que focalizem a trajetória desses jovens, né? A trajetória até o término da educação básica e as consequências disso para a vida adulta desses meninos, né? Eu acho que tem uma agenda importante aí, retomando meu mestrado, né, Almir? Muito obrigada. Primeiro, quero agradecer a atenção. Eu sei que não é a melhor, né? Quer dizer, eu estava observando aqui, teve momentos que tinham mais de 100 pessoas, agora tem 77 pessoas acompanhando, o que mostra que é um sucesso essa atividade que vocês estão fazendo. Eu agradeço muito, muito, muito a atenção. Espero poder encontrá-los e espero poder encontrá-los novamente numa situação face a face, né? Que a gente possa se ver, se tocar, que isso também é muito importante. E boa noite para todos e agradeço. Bom, minha tese está à disposição e Elmir compartilhou com todo mundo, e aí precisando, Elmir tem meus contatos, pode compartilhar e a gente segue falando, segue dialogando e trocando. Muito obrigada, boa noite. Raquel, mais uma vez, muito obrigada a todos e todas que participaram, lembrando que a atividade fica disponível, a Super Bia, que nos super apoia, vai subir a atividade no canal, tá? E é isso, muito, muito obrigada mesmo. Eu agradeço em nome de todos nós, do curso de pedagogia, do departamento, e preciso muito ler o teu trabalho. Muito obrigada, querida, muito obrigada. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Raquel, muito obrigado mesmo, viu? Um beijo. Beijo. Gente, as atividades continuam essa semana, a sala aberta, a vivências do ensino remoto, com a participação de docentes da faculdade, da FEFELESH, da Unesp. Venham, participem, e amanhã a gente divulga o link. Boa noite. Boa noite a todos.